Olá, povo de Deus! Estou impressionada com o número de mensagens que eu estou recebendo das pessoas desesperadas, porque nunca viram tanta gente invejosa como está hoje, principalmente dentro das igrejas. Aí as pessoas falam, poxa, mas eu sou cristã, eu estou dentro da igreja e eu estou sendo vítima de inveja do meu irmão. É inveja do amigo que canta no louvor, é inveja da pessoa que chegou ontem e está sendo bem recebida como um filho pródigo, é inveja também no seu ambiente de trabalho. Agora você imagina, se isso está acontecendo dentro das igrejas, que é um lugar de cura, de restauração, um lugar em que a gente está indo para ser tratado, não é um lugar de gente perfeita, mas um lugar que a gente está indo para estudar a palavra de Deus. Imagina como é que está o mundo fora. Está de ponta cabeça. E as pessoas estão ficando machucadíssimas com isso. Isso está estragando relacionamento, isso está estragando vida familiar, isso está estragando o profissional. Tem gente que sofre tanto com a inveja que sentem dele, que paralisa os sonhos, paralisa os propósitos. Tem gente que desiste de relacionamentos de sucesso porque um amigo invejoso chegou falando que não ia dar certo, que não vai ser bom para você, que acha que aquilo não é o melhor para sua vida. Sabe o que é o pior disso? Sabe o que é o pior disso? É que isso é travestido muitas vezes de profecia. Olha, isso não é o melhor de Deus para tua vida, porque é isso que eu estou sentindo. Olha, isso aqui não é o que vai ser bom para você. Primeiro pesquisa Deus e um monte de gente caindo na profecia do mentiroso. Mas quem é que cai nisso? Quem é que cai nisso? Quem não é conhecedor da palavra de Deus, né? Quem está procurando aí respostas nesses movimentos espiritualistas que falam de coisas que trazem resposta momentânea para o seu coração, mas não traz a palavra definitiva. E hoje eu separei um versículo para você aqui, sensacional, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, à luz da Bíblia, porque a fé e a ciência caminham juntas. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus à luz da Bíblia, mas vamos na Bíblia? Porque ela é o nosso norte, ela é a verdade absoluta e que estabelece os nossos limites para nos proteger. Provérbios 14:30, o coração com saúde. O que com saúde? O coração, fala de vida emocional, é vida da carne, mas a inveja, ela é podridão dos ossos. A inveja é podridão dos ossos. Coração com saúde é vida da carne, a inveja é podridão dos ossos. Mas antes de levá-lo para o lago de fogo, ele perverterá os teus pensamentos. Antes de levá-lo para o lago de fogo, ele quem? O inimigo da tua alma. Ele vai fazer o quê? Ele vai perverter primeiro pensamentos, arruinará a sua saúde, consumirá o seu corpo, torturará a sua mente, destruirá a tua reputação e destruirá a sua vida. Odeie a inveja, abomine a inveja. Eu não falaria nem para você simplesmente odiar a inveja, né? Porque eu falo sempre para os meus filhos, eu falo, não fique falando que você odeia as coisas, não, porque você é um homem, uma mulher de Deus. Fala que você não gosta, não emite essa frequência de que você odeia. Um homem ou uma mulher de Deus não odeia, ele não gosta, ele não aceita, ele não compactua com aquilo. O ódio não cabe no nosso coração. Então, já que a gente está falando de inveja, vamos aproveitar e ver o que a Bíblia fala disso e o que a física fala sobre isso. A primeira coisa, sobre a inveja. A inveja começa com o sentimento de comparação. Para de comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Para de olhar para a vida do irmão da igreja que tem o que você não tem. Para de olhar para a vida daqueles que têm coisas que você gostaria de ter e que você se acha muito merecedor além do normal, porque afinal de contas você serviu a Deus, afinal de contas você tem não sei quantos anos de igreja, afinal de contas você abriu mão da sua vida e você se sacrificou e abriu mão do pecado, não é para você receber nada em troca. Você abriu mão disso tudo porque você decidiu amar a Deus. Vamos fazer um culto racional a Deus? Vamos usar nossa fé inteligente? Vamos usar tudo que a gente tem da palavra de Deus com sabedoria? Vamos sair dessa era da espiritualidade sem a gente ter intimidade com Deus? Estou cansada, gente. Eu estou cansada, por isso que eu estou aqui, de ouvir falar de inúmeras pessoas espirituais que falam em língua de anjos e que entrega profecia e que fala milhões de coisas também, tá, Lívia? E que fala de milhões de coisas e que quando você vê, a pessoa não passa de um invejoso. Tem gente que entrega profecia para destruir casamento, relacionamento que não deu certo. Tem gente que entrega a profecia, eu já vi profecia de gente falando para os outros assim, para a pessoa deixar de ser vaidosa, que não agrada a Deus.
A profecia, ela vem para consolar, ela vem para edificar. O que a palavra diz? Consola, edifica e exorta. Consolar. O que é consolar? É você estar triste no momento de luto, a profecia vem e te consola. Deus está com você. Deus habita em você. Esse tempo de luto vai passar. Existe um propósito para todas as coisas. Ela consola, ela edifica. Você vai crescer, você vai vencer e ela exorta. Mude o seu caminho. Mas tem um bando de gente invejoso usando profecia para a vida dos outros para se sentir bem. Porque o invejoso, ele tem uma baixa autoestima. E você precisa entender que isso independe dele estar na igreja ou não. Esse foi o pecado de Lúcifer. Ele pode ter 20 anos de igreja, ele pode falar em línguas estranhas, ele pode fazer 1000 coisas, mas você nunca vai saber se aquele coração está cheio de inveja ou não. Por isso que eu sou a favor de falar que você precisa ter relacionamento com Deus, para você poder saber equilibrar a palavra de Deus e as profecias que você recebe daquilo que é do homem e daquilo que é de Deus. Voltando para a inveja. Primeiro, cuidado com os invejosos que chegam até você, entregando palavras proféticas e tudo. Segundo, não fale mal deles. Não ataque eles. Saul era um invejoso em relação a Davi. Saul queria ser Davi. Davi era baixinho, era ruivo. Davi não tinha metade do conhecimento de Saul. Mas sabe o que é interessante? É que o invejoso, ele não quer o que você tem. Ele quer que você não tenha. Ele quer que você não tenha. Então, Saul, ele não queria o que Davi tinha. Ele queria que Davi não tinha. Ele queria que Davi não fosse governador. Ele queria que Davi não tivesse projeção no ministério dele. Ele queria que Davi não chamasse atenção mais do que ele. Então, cuidado quando você torce para que o outro não tenha algo. Você pode sim estar tendo inveja dentro de você. E é por isso que a tua vida está paralisada. É por isso que a tua vida não vai para frente. Mas voltando ao exemplo de Davi, Davi foi tão sábio, mas tão sábio, mas tão sábio, que diante de toda a inveja de Saul, e olha que Saul hierarquicamente estava acima de Davi. Ele era o pastor dele, ele era o chefe dele, ele era a autoridade. Ele estava acima e ele queria o que o outro queria. Gente, o outro tinha muito menos que ele. Já passou por isso? Você tem muito menos do que a outra pessoa e ela querer um pouquinho do que você tem. Você tem só aquele pouquinho e ela ainda quer que dê errado na sua vida? Pois é, Davi passou por isso. Mas ele não falou mal de Saul. Ele não atacou Saul. A Bíblia diz que Saul jogava lanças em Davi. Davi nunca pegou uma lança para se defender e jogou de volta. Davi simplesmente se afastou, recuou. E com o tempo, a humildade do coração de Davi e a obediência dele a Saul, não, aos princípios e leis que sustentam a palavra de Deus no universo, fizeram com que ele esperasse o tempo certo, com sobriedade, usando a fé inteligente e sendo racional, sabendo que o tempo dele ia chegar. Senão ele seria um segundo invejoso. Como é que Deus provaria Davi de que ele estava pronto para ser o governador, para ser um líder de uma nação, se ele simplesmente fosse um invejoso como Saul foi invejoso com ele? Se ele devolvesse o mal com o mal, se ele pegasse a flecha que ele recebeu e mandasse de volta. Não fale de volta, não fale mal de volta daquele que mandou o mal para você. Para de enviar de volta para o remetente. Mas fulano fez isso, então ela não merece, eu vou falar dela. Fique calado. Tem gente falando que está dentro da igreja, mas quando fala mal daquele, mas você não sabe o que ele fez comigo. Mas quem disse que você tem o direito de ter inveja? Você já parou para pensar que a inveja é um sentimento tóxico e que ele te afasta da presença de Deus? Vamos falar da quântica então. Tem tanta gente procurando resposta aí na questão da espiritualidade. A gente tem que usar a ciência e a fé a nosso favor? Sim, mas você precisa entender que se você não respeitar leis que sustentam o universo, é aquilo que Salomão falou. Você pode ser ímpio, você pode ser justo. Vai acontecer para todos aqui debaixo do sol. Então pare de falar de quem te atacou. Davi não fazia isso. Pare de achar que você tem o direito de se vingar daqueles que invejam de você. Pare de achar que você tem que torcer contra pessoas que pisaram em você. O que mais a gente vê é profecia de gente amaldiçoando o outro. Ele pisou num homem de Deus. Ele tocou numa mulher de Deus, pois um câncer vai visitar. E não sou eu, é o próprio Deus que está dizendo. Para com hipocrisia, gente, pelo amor de Deus. Jesus vem ensinar pra gente é perdão, é amor pro próximo. Jesus vem ensinar a gente que se a gente tomar uma lapada na cara, a gente tem que dar a outra face. Que conversa é essa de crente falar que é crente?
E falar que vai se vingar dos outros? Será que você não percebe que o milagre, que a conexão com Deus, que a presença de Deus, ela é uma frequência que você emite? Você pode enganar todo mundo, mas nós não enganamos o universo, que é Deus. Nós não enganamos o mundo espiritual. Aquilo que você semear, você vai colher. Então, se a tua vida tá parada, tá empacada, duas coisas. Primeiro, talvez você esteja se comparando com outras pessoas e isso está atrapalhando o seu louvor e a sua adoração a Deus. Segundo, você está desejando que o teu inimigo se dê mal, que seja prejudicado, que a vingança do Deus poderoso venha sobre a vida dele, em vez de você liberar perdão e entregar como Davi entregou. E terceiro, você tem se comparado com a vida de outras pessoas, tem olhado para outras pessoas e falado, por que não na minha vida? Por que não pode ser eu? Por que eu não consigo fazer isso? Vamos acordar? Vamos despertar? Vamos ter a nossa mente liberta? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se verdadeiramente Cristo nos libertou, nós somos livres. Livres da inveja. Não deixa a sua cabeça ser ninho de comparações e nem de torcida para que as pessoas dêem errado, não. Isso vai atrapalhar a frequência da fé que atrai a presença de Deus. E sua vida fique parada, talvez, só porque você está torcendo mal para alguém que te prejudicou. Não vale a pena. Não foi isso que Jesus te ensinou. Tá bom? Um beijo. Deixa o invejoso para lá. A justiça vem de Deus. Seja Davi, espera seu tempo certo. Que a vingança pertence ao Senhor e não a você. Muda a tua frequência. Ore pelos que te perseguem. Gostou desse vídeo? Te ajudou? Vai mudar tudo ao seu redor? Então, deixa o teu like aqui e compartilha, porque tudo que a gente acha bom e a gente compartilha com o outro, multiplica para a nossa vida. Um beijo!